Nós vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje celebraremos a ceia do Senhor também, mas antes quero conversar um pouquinho com vocês sobre dois homens. O primeiro se chama João Batista. Na verdade, o nome dele não é João Batista, o nome dele é João, né? A gente chama ele de João Batista ou João o Batista, não é porque ele era da igreja batista, é porque ele batizava. Então João batizava, então é João aquele que batizava, João Batista. A história de João Batista já é bem conhecida por todos. Ele é o sacerdote Zacarias e de Isabel. Certo dia, eles já eram bem idosos, certo dia chegou a oportunidade de Zacarias ir ao templo, fazer as ofertas e sacrifícios no templo. Isso acontecia poucas vezes, era por sorteio que os sacerdotes iam até lá. E chegou a vez que foi o Zacarias. E quando ele chegou lá e começou a fazer as suas ofertas lá pelo povo, apareceu-lhe um anjo. E o anjo disse: Zacarias, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Você e Isabel terão um filho. E Zacarias disse: mas como? Nós somos muito velhos, não sei como podemos ter filhos ainda. E Zacarias disse: me dá uma prova de que isso vai acontecer. E Deus falou para ele: tá bom, vou te dar a prova, você vai ficar mudo. Até seu filho nascer, você falou um pouquinho demais, ao invés de crer logo, você vai ficar mudo até seu filho nascer. Mas o que eu queria dizer é que o anjo diz, ele fala a Zacarias, quem seria esse garoto, João, o Batista? E no final da descrição de João, ele diz, ele vai preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Ele diz, olha, esse garoto que vai nascer, o João, e você dará nele, quando você começar a falar de novo, que é quando ele nasceu, você vai colocar nele o nome de João, não é? E ele vai preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Ele virá adiante do Senhor, na frente de Jesus. E assim aconteceu. Mas quando Isabel estava no 6º mês de gestação, mais uma vez Deus envia um anjo, o anjo Gabriel, com uma mensagem a uma virgem chamada Maria, que tinha casamento contratado com José. O anjo então lhe dá a notícia de que ela também ficaria grávida, mas com uma grande diferença de Isabel. Ela não ficaria grávida pelos meios naturais, como aconteceu com Zacarias e Isabel, mas ela ficaria grávida de uma forma diferente. Maria diz, olha, mas Senhor, como é que eu vou ficar grávida? Eu não casei com José ainda, eu sou virgem ainda. E o anjo diz, Maria, o Espírito de Deus virá sobre você, e o poder do Senhor, o poder de Deus Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado de Santo e Filho de Deus. Santo e Filho de Deus. Então vejam aí a predição do nascimento de João Batista e depois a predição do nascimento de Jesus. Anjos vieram, porque foram nascimentos que não foram, de certa forma, naturais. Talvez você diga, mas não é fantasioso demais isso para a gente acreditar? E eu te respondo que realmente é. Realmente é. Mas é assim que Deus age, é assim que a palavra de Deus nos conta, é assim que nós cremos. Nós cremos que Deus agiu assim, isso faz parte da nossa fé. Nós cremos que isso aconteceu, e dessa maneira. Agora, assim se dá o nascimento de João Batista e de Jesus. Só que eu não gostaria de falar hoje sobre esse nascimento, mas sobre a mensagem que cada um dos dois trouxe.
Um trouxe uma mensagem para o povo, João Batista, e Jesus trouxe uma outra mensagem para o povo. Mensagens parecidas, mas não semelhantes. E eu quero ler essas duas mensagens, pelo menos uma parte de cada uma delas. A mensagem primeiro de João Batista, capítulo 3, do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu irei ler versículos 3 a 9, depois 16 a 17. Olhem só, a mensagem de João Batista. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, para que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João Batista, com João, para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos, olha como João Batista falava: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Isso não é suficiente, diz João Batista. Ser descendente de Abraão, ser judeu, não é suficiente para serem salvos. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruta, não dá frutas boas, será cortada e jogada no fogo. Versículo 16. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Vejam, essa foi a mensagem de João Batista. Ele falou muitas outras coisas, mas essas foram as principais palavras de João Batista. E a gente vê que João Batista tinha a língua pesada, né? Ele não economizava palavras para dizer ao povo verdades. Não eram inverdades, eram verdades, sim. Mas ele tinha a palavra um pouco mais endurecida. Já a mensagem de Jesus era um pouco diferente. Capítulo 4, versículo 16, do Evangelho de Lucas. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês
acabaram de ouvir. Jesus disse: hoje se cumpriu aquilo que o profeta Isaías disse: eu sou aquele que havia de vir. Eu sou o Filho de Deus. E assim nós vimos um pouco das duas mensagens. A mensagem de João Batista, ela trazia palavras duras de se ouvir, que questionava o relacionamento do povo de Israel com Deus e acusava de infiéis. Convidava o povo ao arrependimento e condenava aqueles que não se arrependessem dos seus pecados ao fogo eterno. Essa era a mensagem de João Batista. Já a mensagem de Jesus continha palavras um pouco mais brandas, embora em alguns momentos Jesus também foi bem enfático no que disse, mas aqui nós vimos palavras mais brandas. Dizia sobre a ação do Espírito Santo em sua vida, anunciava boas notícias, convidava-os para a liberdade e trazia a esperança da salvação que Deus traria através dele a todo o povo. Vejam, uma mensagem um pouco mais dura, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, serão condenados ao fogo eterno. Uma outra mensagem que dizia: eu vim libertar vocês, eu vim curar vocês, eu vim fazer vocês enxergarem a verdade. Ao ler essas duas mensagens, me veio à mente a pergunta: por que duas mensagens de Deus para o povo, em tonalidades e ênfases tão diferentes? Porque Deus falou de duas maneiras ao povo, porque tanto João Batista quanto Jesus foram vozes de Deus ao povo. Deus falou através deles. João, que veio preparar o caminho para Jesus, conscientizava o povo sobre o seu estado, sobre a condenação de permanecer como eles estavam. Enquanto Jesus mostra que veio para mostrar o Deus que deseja salvar a todos os que crescem nele. A mensagem, eu entendi então que não só o povo de Israel, não só aquele povo para quem essas mensagens foram faladas, mas nós hoje precisamos ouvir essas duas mensagens. São duas mensagens, duas formas de anunciar Deus, diferentes, mas que nós precisamos conhecer. Todos nós precisamos ouvir essas mensagens com muita atenção. Elas são para nós nos dias de hoje. E nós percebemos que uma não terá sentido sem a outra. São duas mensagens que se complementam. A mensagem de João era: vocês precisam saber a verdade a respeito de vocês mesmos. Vocês precisam olhar para vocês mesmos. Essa semana eu assistia um psiquiatra americano, norte-americano, falar sobre o tipo de tratamento que ele faz. E uma das primeiras coisas que ele falou foi: a primeira coisa, o meu paciente precisa saber quem ele é. Precisa olhar para dentro dele. Veja, a própria ciência já nos exorta a isso. E a mensagem de João Batista começa dizendo assim: vocês precisam olhar para vocês. Vocês precisam ter certeza de quem realmente são. Vocês precisam saber a verdade sobre vocês mesmos, saber quem são e o que os aguarda se permanecerem vivendo da forma que estão vivendo. Se continuarem vivendo um relacionamento com Deus dessa maneira. Se continuarem olhando para dentro de vocês e não entendendo quem de fato vocês são. Lembra de apóstolo Pedro? Que ele se volta para Jesus e diz: Senhor,
quando Jesus anuncia a sua morte, que ele seria preso, ele fala: Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. Senhor, eu vou estar com o Senhor até a prisão, ou até a morte, se for preciso. E o que é que ele ouve de Jesus? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai negar que me conhece. E isso exatamente aconteceu. Em 3 momentos diferentes, Pedro diz, quando é questionado após Jesus ser preso, quando é questionado dizendo: esse aí é um deles, Pedro fala: não, eu não sou. Eu não sei nem quem ele é, nunca estive com ele. Não sei quem é esse homem. E ao dizer isso, o galo cantou. Ele ouviu o som do galo cantar. E eu creio que esse foi um dos piores sons da vida de Pedro. Foi um dos piores, mas foi o mais libertador. Naquele momento, Pedro entendeu quem ele era. Ele não era quem pensava ser. Ele pensava ser forte, destemido, um homem de fé, que acompanharia Jesus em todos os momentos. E ele viu que ele não era nada disso. Ele era um medroso. A sua fé não era suficiente para reconhecer que ele andava com Jesus. Nem para isso. Muitas vezes, nós não sabemos quem somos. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós sempre encaramos como uma brincadeira falar sobre nós mesmos. Muitas vezes nós não levamos a sério as nossas próprias vidas. Quem nós somos? Quem eu sou? Como eu tenho vivido? Eu de fato creio. Eu de fato creio. Quem sou eu? E João Batista diz: vocês são pecadores. São pecadores indignos de um relacionamento com Deus. Porque vocês mesmos rejeitaram a Deus com as suas próprias vidas. Nós somos pecadores, todos nós. Todos nós. E como pecadores somos indignos de mantermos um relacionamento com Deus. Quem reconhece isso? Quem olha para dentro de si e percebe isso? Que eu sou um pecador. Que há um lado de mim que pouquíssima gente conhece. Mas eu conheço. João Batista disse: em primeiro lugar, vocês precisam saber quem vocês são. Saber a verdade sobre vocês mesmos. E como escolhemos esse caminho, a consequência dessa escolha é a separação eterna de Deus, diz João Batista. Como vocês escolheram esse caminho de negligenciar vocês mesmos e viverem a vida como querem, o resultado disso será a separação eterna de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Portanto, o arrependimento, dizia João Batista, era a única forma de lidar com isso. E a submissão ao batismo, porque João o Batista, ele falava muito sobre o batismo, evidenciava o batismo. A submissão ao batismo seria o que demonstraria esse coração quebrantado, arrependido e desejoso de mudança.
É isso que o batismo simboliza, né? Na verdade, o batismo cristão, seja ele como for, com mais água ou menos água, ele simboliza isso. Uma vida mudada, uma vida que crê, uma vida que deseja ser transformada, alguém arrependido dos seus pecados, consciente dele e arrependidos. O batismo cristão revela essa fé em Jesus Cristo. Então vejam, a mensagem de João Batista era: vocês precisam saber a verdade sobre vocês mesmos. A mensagem de Jesus era: vocês precisam saber a verdade sobre Deus. Vocês precisam saber quem é Deus. Vocês precisam conhecer o amor de Deus. Vocês precisam saber que eu sou a revelação desse amor de Deus. Vocês precisam saber que há esperança. E eu posso mudar todo esse quadro e transformar a vida de vocês, porque eu sou filho de Deus. E quem vê a mim, vê o Pai. Lembram da ilustração do C.S. Lewis que o Disseu contou no início do culto? É exatamente isso. Nós não conseguimos olhar para Deus e ver Deus, mas conseguimos olhar para Jesus. E quem vê Jesus, vê Deus. Nós conseguimos olhar para Ele. E a mensagem de Cristo foi: venham conhecer Deus. Jesus está dizendo: o que João Batista diz é verdade. Mas a misericórdia e a graça de Deus podem mudar tudo isso. E eu vim revelar a vocês a verdade a respeito de Deus. E vocês precisam conhecer esse Deus. Eu quero concluir dizendo: nós precisamos ouvir essas duas mensagens. E ouvir com muita atenção. Porque uma não tem sentido sem a outra. Não dá para reconhecer Deus sem olhar para mim mesmo. Não dá para olhar para mim mesmo sem reconhecer Deus. A mensagem de João Batista foi: eu quero mostrar a vocês quem vocês são. A mensagem de Jesus foi: eu quero mostrar a vocês quem é Deus. Olhem para mim e vocês verão Deus. Olhem para mim e vocês verão Deus. A mensagem de hoje, nesta mensagem, eu quero dizer a você: não importa a distância que você está de Deus. Não importa quem você é. O que importa é o que Deus pode fazer por sua vida. O que importa é como Deus te vê. Deus olha para você e vê grandes possibilidades. Possibilidades de ser aquele que Deus gostaria que você fosse. Possibilidade de que você seja de fato o ser humano que Deus criou. Porque Deus criou os seres humanos para serem seres humanos. E seres humanos se relacionam com Deus divino. Aquele que não se relaciona com Deus divino não está sendo um ser humano. É difícil dizer isso, não é? Mas é verdade. Aquele que não se relaciona com Deus não está vivendo como um ser humano deveria viver. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel nessa terra.
reconhecer Deus, relacionar-se com Ele e mostrar ao mundo quem é Deus. Esse é o nosso papel de vida nesta terra. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a entender isso, a olhar para você mesmo, reconhecer a verdade sobre você mesmo, deixar de lado todas as ilusões que você tem a respeito de você mesmo e encarar de frente a verdade, quem você é, e olhar para Deus. E ao olhar para Deus, ver em Jesus a revelação de Deus sobre a terra. E a grande possibilidade que Jesus nos traz de perdão de pecados, de transformação de vida, nos transformando em seres humanos que Deus criou, como Deus criou, seres que se relacionam com Ele. É isso que Deus quer, de mim e de você. E eu gostaria que nessa manhã você pudesse refletir a respeito disso. Se você nunca parou para pensar nisso, pare hoje e pense. Não importa quanto tempo você está aqui. Não importa quanto tempo você ouve mensagens, você canta, você está numa igreja, seja ela qual for. Não importa isso. O que importa é você entender quem você de fato é e quem Deus é e o que Ele pode fazer por sua vida. Baixe a sua cabeça agora e nós vamos orar. Nós vamos orar e eu gostaria que você, em sua oração, colocasse para Deus a sua própria vida, olhasse para você mesmo. Que você pudesse olhar para dentro de você e pedir a ajuda de Deus para se ver, para ver as verdades sobre você mesmo. Faça isso agora. Descubra quem você é e descubra o que Deus pode fazer por sua vida. Jesus nasceu em Belém, é o que a palavra de Deus nos conta. E Ele nasceu para nos mostrar quem é Deus, através da vida dele. Ele nos mostrou como é que Deus pensa, como é que Deus faz as coisas, como é que Deus trata as pessoas, como é que Deus ama. Olhe para Jesus, depois de olhar para si mesmo, olhe para Jesus. Eu vou agora orar por você. Senhor Deus, eu quero colocar em tuas mãos, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui, de todos, inclusive a minha própria vida. Dá-nos, ó Deus, coragem para olharmos para nós mesmos e vermos a verdade sobre quem somos. Dá-nos coragem para olharmos para Jesus e vermos Deus, e vermos como Deus é. Dá-nos coragem para reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos de cada um deles e recebermos o perdão que somente o Senhor tem para dar. Dá-nos coragem, Senhor, para crer, mesmo que ninguém creia, mas que você creia. Que você encha o seu coração de paz, porque você crê. E pela fé você espera o perdão dos seus pecados e espera a vida eterna com Deus.
e você vive porque espera. Dá-nos coragem para isso, Pai. Abençoa-nos, Senhor, assim. Abençoa cada pessoa que está aqui e que foi verdadeira. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos das amarras deste mundo, daquilo que nos segura, do apego que nós temos a esse mundo. E mostra-nos a verdade que estamos passando. E é uma passagem rápida para o paraíso, onde estaremos para sempre com o Senhor. Revela ao coração de cada um de nós essa verdade. E que nós possamos crer, pela fé, naquilo que nós não vemos, mas que cremos. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.